Olá! Hoje a gente vai desvendar uma história fascinante. Uma que não está escrita nos livros de história tradicionais, mas que está codificada dentro de cada um de nós. É a história do Brasil, contada pelo seu DNA. Pensa bem, como é que a gente consegue decifrar 500 anos de encontros, de conflitos, de migrações? Onde é que a gente encontra as respostas mais profundas para tudo isso? Então, a resposta pode até surpreender. A história mais precisa, mais detalhada do Brasil está ali, gravada, no código genético da nossa população. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Seguir as pistas deixadas nesse código para entender como o passado moldou o presente e, claro, o futuro da saúde no país. A gente começa com um verdadeiro paradoxo. O Brasil tem uma das maiores populações miscigenadas do mundo, um mosaico humano único. Mesmo assim, por muito tempo, essa complexidade toda foi um baita ponto cego para a ciência. E no centro de toda essa história tem um conceito fundamental, a miscigenação genética, que nada mais é do que o processo que rola quando populações que viviam isoladas se encontram e se misturam, criando um DNA totalmente novo, muito mais diverso. E no caso do Brasil, a escala dessa mistura é assim gigantesca. A gente está falando da chegada de uns 5 milhões de europeus, da migração forçada de pelo menos 5 milhões de africanos e da presença original de mais de 10 milhões de indígenas. Foi um encontro de continentes em uma única nação. Mas aí que tá o paradoxo. Mesmo com toda essa riqueza genética, o Brasil era quase invisível nos grandes estudos genômicos do mundo. Sabe, faltava uma peça crucial nesse quebra-cabeça da diversidade humana. Bom, essa lacuna começou a ser preenchida por uma pesquisa super inovadora, o projeto DNA do Brasil. Ele é tipo a investigação que vai guiar a gente por essa história genética. A base de toda a investigação foi o genoma completo de 2.723 pessoas. E o mais legal aqui é que essa amostragem foi muito, mas muito abrangente. Foram coletados dados de todos os cantos do país, de cidades grandes a comunidades ribeirinhas isoladas lá na Amazônia. Isso garante que a gente tenha um retrato bem fiel da diversidade brasileira. Tá, e o que eles encontraram? Olha, os resultados foram muito além do que se esperava. Foi como abrir uma janela para uma diversidade genética que a gente nem sabia que existia. Se prepara para esse número. Os pesquisadores identificaram mais de 8.721.000 variantes genéticas que nunca tinham sido registradas em nenhum banco de dados público do mundo. É muita coisa. E a implicação disso para a saúde é gigante. Dessas milhões de variantes novas, mais de 36 mil foram classificadas como potencialmente danosas, o que pode ter um impacto direto na saúde da população. Com essa montanha de dados em mãos, os cientistas puderam fazer uma coisa extraordinária: usar o DNA para, literalmente, reconstruir a história do Brasil. A análise do DNA revelou direitinho os picos de miscigenação. O processo começou lá com a chegada dos europeus e o declínio indígena, se intensificou muito com o tráfico de africanos e, olha só, atingiu o auge nos séculos XVIII e XIX, bem na época do ciclo do ouro, um período de enormes deslocamentos de pessoas pelo país. Isso leva a uma conclusão bem forte dos próprios pesquisadores. O DNA não mente. Ele carrega as cicatrizes da história, mostrando um processo de colonização que foi, em muitos momentos, violento e desigual. A análise revelou também outra coisa fascinante: uma mudança nos padrões sociais. Lá no começo da colonização, a miscigenação tinha um viés de sexo muito forte, ou seja, eram principalmente homens europeus se relacionando com mulheres indígenas e africanas. Já hoje em dia, o padrão mudou para o que os cientistas chamam de assortativo, que é quando as pessoas tendem a formar casais com parceiros de ancestralidade parecida. Agora, essa história toda de mistura não mudou só a demografia do país, sabe? Ela deixou marcas evolutivas. Essa miscigenação criou novas expressões do ambiente, da sociedade, e isso levou à seleção natural. Basicamente, o que aconteceu é que esse novo ambiente, esse encontro de povos diferentes, acabou favorecendo a sobrevivência e a reprodução de pessoas com certas características genéticas, que foram se tornando mais comuns com o tempo. E que características são essas que foram selecionadas? O estudo encontrou sinais bem fortes em genes ligados a 3 áreas principais: uma fertilidade maior, uma resposta do sistema imunológico mais robusta e traços metabólicos bem específicos. E o ponto principal aqui é que isso não é só uma curiosidade científica, né? Isso importa e muito.
Essas adaptações evolutivas influenciam diretamente como a população brasileira hoje responde a doenças, como metaboliza comida e remédios e até a predisposição a certas condições de saúde. Bom, com tudo isso, a gente chega ao panorama geral. Mapear esse DNA não é só ficar olhando para o passado. É, na verdade, fundamental para a gente construir o futuro da saúde no Brasil. Esse conhecimento todo é a base para uma medicina que seja mais precisa e mais eficaz para a nossa população. Ao entender o projeto genético específico do Brasil, a gente consegue desenvolver tratamentos e políticas de saúde pública que realmente funcionem para a nossa realidade. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar. Num país com uma das maiores diversidades genéticas do planeta, o que o conceito de medicina personalizada realmente significa? Como é que a gente garante que a saúde do futuro vai servir para todo mundo? A resposta, pelo visto, está só começando a ser decifrada.